gostaria, antes de iniciar esse nosso filme, expressar a minha gratidão a Deus pela graça que concedeu a um nosso irmão lá da cidade de Lajedo, o Marcelo, o qual passava por grande dificuldade, tendo em vista que a sua família estava sendo mantida praticamente pelos trabalhos da sua esposa, pois o mesmo havia perdido o seu emprego e vinha atravessando grandes dificuldades. E nesse momento temos a alegria de agradecer a Deus pelas nossas orações e também pelas orações de muitos outros irmãos, quando Deus, em resposta a essas orações, abriu uma porta para esse nosso irmão, o qual adquiriu, pelo poder de Deus, uma loja, quando ele não tinha aparentemente as mínimas condições de alcançar esse objetivo. E essa loja tem o nome de Constrular Variedades, situada na Rua Dom Pedro I, número 196, Centro, Lajedo, Pernambuco. Não só quero agradecer a Deus, como convidar a todos quantos passarem por Lajedo, ou os que lá residem, a que façam uma visita a essa loja e constatem não só a grande variedade de produtos e a fidalguia de atendimento do nosso irmão. Fica aqui o nosso agradecimento a Deus por esta bênção. Me comprometi a comparecer a Lajedo logo em breve para participar de um culto a Deus em ação de graças por essa porta que Deus abriu para o nosso irmão e por outras inúmeras graças e bênçãos com as quais ele nos distinguiu. Desejo também aproveitar a oportunidade de enviar o meu abraço e o meu reconhecimento. Infelizmente não poderei citar a todos devido ao número, mas quero me dirigir primeiro ao pastor Alan Capriles e família, e sua esposa Rosa e família, os quais me encaminharam ao pastor Luiz e irmã Lisandra, o qual tem marcante importância na minha vida, porque foi quem me ministrou o batismo. O meu abraço, o meu afeto, os meus votos de paz do Senhor, a irmã Renata e família, a irmã Sandra e família, os primeiros, o pastor Luiz e a irmã Lisandra em Igaraçu, a irmã Renata e família em Olinda, a irmã Sandra e família em Paulista, o irmão Sivaldo e a irmã Michele e seus filhos Rafael, Miguel e Sara, lá em Riacho das Almas, o nosso irmão Mário em Olinda, também em Riacho das Almas, o irmão Gleison e família, lá em Lajedo, o irmão Marcelo e toda a sua família, aqui no IPCEP, o pastor Moisés, a irmã Amara, o irmão Samuel e sua esposa Mauricéia, a irmã Miriam, todos de família, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso desejo de uma semana de paz e tranquilidade em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa reflexão hoje é: por que tantos ansiosos em nossos dias? A avalanche de informações numa frenética velocidade em contraste com gerações anteriores, o ritmo de vida cada vez mais competitivo e acelerado, ao mesmo tempo em que a população sofre o impacto das transformações
resultantes do avanço tecnológico e científico em um ritmo jamais visto anteriormente, o bombardeio de más notícias, crises e catástrofes naturais estão na raiz do nível de ansiedade sem precedentes que todos percebemos na população. Na ansiedade, a mente se ocupa com fatos, muitas vezes, somente existentes na nossa imaginação, dos indivíduos ansiosos sendo vistos mais alarmantes do que poderiam ser. As pessoas são submetidas a um nível crescente de estresse, onde alguns dos efeitos do cortisol e adrenalina, como palpitações, insônia, subjetiva dificuldade para respirar, variações da pressão arterial, queixas vagas as mais variadas, são vistos num crescente número a cada dia. A ansiedade, dentro dos limites, é uma resposta natural que nos põe em estado de alerta em relação a situações de eventual perigo ou elevação do nível de estresse. Todavia, quando compromete a qualidade de vida, prejudicando as atividades do dia a dia, necessária se torna a assistência psicológica. Entretanto, o que deveria trazer tranquilidade a muitos é visto pela maioria como motivo de apreensão, como os fatos que se apresentam em frequência, intensidade e multiplicidade de formas crescentes, porque os que assim reagem à realidade na qual estão inseridos não conhecem ou não creem na palavra de Deus. Um homem incomparável que viveu há aproximadamente 2022 a 2025 anos, Jesus Cristo, pessoa simples, humilde, manso, seguido por 12 pessoas, entre as quais uma o traiu, entregando-o aos seus algozes, e as demais o abandonaram na ocasião de sua prisão para ser morto. Considerado letrado, pois, como costume de sua época, aprendeu a ler e escrever com seus pais na infância. Todavia, aos 12 anos de idade, acompanhando seus pais, quando foram a Jerusalém para participarem da festa da Páscoa, separou-se deles, sendo por eles encontrado após 3 dias no templo, ouvindo e interrogando os doutores da lei, os quais se admiravam de sua inteligência e respostas, conforme registra Lucas no capítulo 2, versículos 41 a 52. Jesus, antes de iniciar seu ministério, era uma pessoa comum, humilde, trabalhando como artesão, o que aprendeu com seu pai, José. Não chamava atenção e poucos ligavam para ele. Justamente este incomparável homem disse que nos últimos dias muitos viriam em seu nome. Viveu em uma época onde o homem andava sobre a terra a pé ou à velocidade de um animal, como cavalo, mula, camelo ou elefante, e vivia como nômade ou da cultura agropecuária, e viajava sobre as águas do mar à velocidade do remo e do vento. A despeito de tudo isso, havendo vivido em uma cidade não importante de Israel, como Nazaré, cumpriu mais de 300 profecias sobre sua primeira vinda no Novo Testamento. Existem registradas na Bíblia mais profecias sobre sua segunda vinda que sobre a primeira. Possui Jesus uma natureza 100% humana, glorificada e habitando no céu, quem, pouco antes de subir aos céus, disse que iria preparar-nos lugar, afirmando que na casa de seu Pai havia muitas moradas. Porém, jamais qualquer ser humano havia transposto
as entradas das mansões celestiais antes dele. Prometeu enviar o Espírito Santo, o que cumpriu no dia de Pentecostes, quando seus apóstolos e discípulos, batizados pelo Espírito Santo, iniciaram com ousadia e espírito de fortaleza a pregação da Boa Nova do Evangelho, dando início à sua igreja. Porque não havia no mundo um justo sequer, ninguém que buscasse a Deus, conforme registra Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, o qual passamos a ler, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Nosso Criador concebeu um plano desde os tempos da eternidade para salvar seus escolhidos, através do qual enviaria seu único Filho para, assumindo o nosso lugar no madeiro, pagar aquilo que para nós era impagável débito frente à perfeita justiça do nosso Deus, a qual exige o derramamento de sangue humano imaculado para cobrir a nódoa do pecado, sendo então ele concebido por ação do Espírito Santo na Virgem Maria, a qual, segundo a vontade de Deus, seria bendita entre todas as mulheres, e deste modo, vindo em carne, o Filho unigênito de Deus seria necessariamente 100% homem, isento de qualquer mácula, sem deixar de ser Deus, mas esvaziando-se por amor a nós, seus escolhidos, aqueles que nele cremos como único e suficiente Salvador. Ele, o Supremo Criador de todas as coisas, fez-se semelhante a nós, assumindo o nosso lugar no madeiro, onde seríamos para sempre condenados, por sermos absolutamente incapazes de pagar o nosso próprio débito diante de Deus, e muito menos de grande parte da humanidade, pois ele morreu por todos, porém salvou a muitos. Para ele apontavam todos os sacrifícios de animais apresentados na lei de Moisés, os quais possuem perfeição, precisavam ser constantemente repetidos, mas prefiguravam um único e plenamente suficiente sacrifício, capaz de levar sobre si as doenças e pecados do mundo, Jesus Cristo, quem veio em carne para cumprir a vontade do Pai. E está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Este foi o motivo pelo qual o Pai enviou seu Filho unigênito, o qual existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia! Após a queda de Adão e Eva, todos herdaram o pecado original, e está escrito em Salmos 51, versículo 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Pouco antes de subir aos céus, Jesus disse que ia preparar lugar para nós, os que nele cremos como único e suficiente Salvador, e enviaria o Espírito Santo que ficaria até o fim conosco. Esta promessa ele cumpriu em Pentecostes, quando seus discípulos, batizados pelo Espírito Santo e com espírito de fortaleza, com ousadia, começaram a pregar a boa nova do Evangelho, dando início à igreja formada por Jesus como seu corpo, quando após discurso de Pedro, onde judeus provenientes das mais diversas partes do mundo o ouviam em sua própria língua,
converteram-se ao Senhor Jesus 3.000 almas nessa ocasião. Até Jesus Cristo, nenhum outro homem transpôs as portas das mansões celestiais. Somente Ele o fez em corpo glorificado, sendo 100% homem e Deus ao mesmo tempo. Diferentemente de todas as outras vertentes religiosas, a Bíblia fundamenta sua credibilidade no fiel cumprimento de todas as suas profecias, as quais alcançam o tempo ao qual se referem, havendo profecias com duplo cumprimento, como aquela onde Jesus profetizou a destruição do templo e a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo general do Império Romano Tito, filho do imperador Vespasiano, o qual construiu o Coliseu, palco onde milhares de cristãos foram sacrificados para divertir uma multidão ensandecida, recebendo a culpa que lhes lançara o psicopata Nero ao usá-los como bodes expiatórios pelo incêndio que ele próprio causou em Roma, o qual destruiu 10 de seus 14 bairros, e os 4 que restaram eram densamente habitados por judeus. Em seu diabólico delírio, Nero pretendia construir nova capital para o Império Romano, Nerópolis, em sua homenagem. No cumprimento da primeira parte desta profecia de Jesus, milhares de judeus foram mortos e muitos outros foram vendidos como escravos e espalhados pelo mundo de então, dando início à maior e última diáspora judaica, a qual terminou em 14 de maio de 1948, com o renascimento de Israel em seu dia, conforme registrou Isaías no capítulo 66, versículo 8 do seu livro. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. A profecia na qual Jesus prediz a destruição do segundo templo, o qual fora reformado por Herodes, tem duplo cumprimento, onde percebemos um contexto judaico, quando, durante o cerco promovido pelo general Tito, os habitantes de Jerusalém trocavam seus filhos com vizinhos para não comerem sua própria carne, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo. Esta profecia também se refere ao nosso tempo e é tratada no Sermão do Monte, registrada essa passagem em Mateus capítulo 24, versículos 4 a 31, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Passarei logo adiante a compartilhar o capítulo 24 de Mateus, versículos 4 a 31, onde, como parte do Sermão do Monte, Jesus apresenta sinais por ele preditos, os quais indicariam a iminência de sua segunda vinda. Ele não especificou dia nem hora para que estivéssemos preparados a todo momento para esse incomparável evento. A exatidão de suas profecias não deixa qualquer espaço para dúvidas quanto ao seu integral cumprimento, devendo, antes de nos deixar ansiosos, neuróticos, doentes, desesperados, pelo contrário, são motivo para todos os que nele creem, ergam suas cabeças, alegrando-se, porque sua redenção está próxima. Isto está registrado na Bíblia, em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima
e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E em Salmo, capítulo 91, versículo 7, lemos: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Os que não conhecem Jesus Cristo foram cegos pelo Deus deste século e buscam anular o medo, preencher o seu vazio interior, ouvindo falsos mestres que lhes falem conforme suas paixões, não suportando a sã doutrina e afogando-se no mar de lama e lodo dos vícios, crimes, imoralidade, inversão de valores e falsas luzes deste tenebroso mundo, porque assim está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Passemos agora a compartilhar o conteúdo de Mateus capítulo 24, versículos 4 a 31, e constatemos o cumprimento exato das palavras de Jesus para os que têm ouvidos para ouvir. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as vossas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá,
e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Na Bíblia, os fatos são descritos na perspectiva do observador sobre a terra, e no que se refere à queda das estrelas, a referência é a uma chuva de meteoritos, como vemos as estrelas chamadas cadentes, e muitos intelectuais dizerem que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, quando sabemos que a Terra gira em torno do Sol e não este em torno dela. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Percebemos no contexto desta passagem bíblica a referência a um duplo cumprimento. O primeiro, referindo-se à destruição do templo e queda de Jerusalém, em um contexto judaico, e um segundo, referindo-se aos nossos dias. Entre inúmeras outras citações bíblicas que nos orientam por que tanta angústia em nossos dias, não percebemos o conforto que deve nos transmitir as seguintes passagens bíblicas. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mateus capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Necessário é oração, vigilância, companheirismo com Jesus Cristo, jejum e uso da armadura de Deus, armas espirituais que nosso Pai Celestial nos deixou para permanecermos firmes, fiéis até o fim, sob seu absoluto comando, Ele que é o Senhor dos Exércitos. Amou-nos Jesus Cristo de tal maneira que se ofereceu em sacrifício único e plenamente suficiente para levar a culpa dos nossos pecados e nossas enfermidades, deixando-se imolar no madeiro, sendo nós pecadores, conforme registra João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, temeu, julgando tratar-se de um fantasma. Após Jesus tranquilizá-lo, afirmando que era ele próprio, Pedro pediu que o deixasse caminhar sobre as águas até ele. Jesus consentiu, porém, enquanto manteve o foco em Cristo, caminhou tranquilamente sobre as águas. Todavia, ao desviar sua atenção para o mar revolto à sua volta, temeu e começou a submergir. Clamou então: Senhor, salva-me! Estendendo a mão, Jesus o segurou e o repreendeu, dizendo: Por que duvidaste, homem de pouca fé? Mateus capítulo 4, versículo 31. Assim, porque atentam para os sinais apresentados por Jesus, predizendo a iminência de sua volta, e não guardaram em seu coração as palavras que nos deixou, tranquilizando-nos que na sua segunda vinda enviaria aos quatro ventos seus anjos para buscar os seus escolhidos, a encontrá-lo nas nuvens e estarmos com ele eternamente em novos céus e nova terra, conforme Mateus 24, 31 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 13. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendos se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Os que creem e obedecem à palavra de Deus e, portanto, têm ouvidos para ouvir, ouçam. Porém, os que não têm deixam-se arrastar pela torrente caudalosa de tentações deste mundo rumo à perdição. Os que têm ouvidos para ouvir podem com alegria dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.